Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus bondoso, Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus, que nos colocamos na Tua presença, Deus, isso é através de Teus filhos que estamos aqui, ó Pai, agradecendo ao Senhor nosso Deus as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Senhor nosso Deus, abençoe, Pai, este culto. Esteja conosco, Pai, na mensagem que vamos ouvir, sejamos edificados com ela, Senhor nosso Deus, e possamos colocar em prática aquilo que aprendemos da Tua palavra, Pai. Abençoa os louvores que aqui foram apresentados, Senhor nosso Deus, que chega ao Teu trono de glória, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando, nosso Deus, todos os participantes, Senhor. Abençoa aqui cada lar apresentado, Senhor nosso Deus, está cada família. Aqueles que não puderam ouvir, Senhor, esteja com eles, Pai, dando, Senhor nosso Deus, paz e a sabedoria do alto, Pai. Esteja, Senhor nosso Deus, que o nosso irmão Agenor, que hoje não está conosco, Pai, possa estar abençoando o Teu servo, abençoando a saúde do seu neto Ian, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, e cura essa criança, Senhor. Ó Deus, pedimos por todos os enfermos da Tua igreja, Pai. Esteja abençoando e curando segundo as Tuas vontades, Pai. Abençoe, Senhor nosso Deus, cada irmão aqui apresentado, Senhor nosso Deus. Abençoe, Senhor nosso Deus, ó Pai, todos os missionários que estão no campo pregando a Tua palavra, Senhor. Tudo que possa fazer, ó Deus, seja para agradecimento do Teu reino, Pai. Fique conosco nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda de pé cantar o hino, o estandarte da igreja, é o 456.
Ainda de pé, vamos ler a nossa leitura responsiva, que se encontra em 1 João, capítulo 1, de 1 a 7. Como sempre, eu leio as primeiras, e os irmãos, sucessivamente a segunda, né? Continuando. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos a visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a fé eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vós anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Eu vou pedir o pastor Jonas que venha aqui à frente para orar o nosso Deus. Pai amado, te agradecemos por mais essa rica oportunidade de podermos estar cultuando, Senhor, invocando o teu santo, bendito e poderoso nome. Obrigado pelo início do culto, pelos cantos, pela adoração, pelo serviço. Te agradecemos por todas as dádivas que o Senhor nos deu durante toda a semana e cremos que o Senhor há de renová-las nesta semana que se adentra. Que o culto seja uma bênção, que nós todos tenhamos a tua paz, a tua alegria, o teu perdão e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o nosso Deus com o hino Cristo Valerá. Os irmãos que estejam bem preparados para os dízimos e as ofertas estão com a oportunidade. Cristo vai passar. Jesus encontrou.
Estamos muito alegres. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Nós não temos nenhum visitante, que temos aqui já é de casa, né? Quem? Não, mas ela já é de casa também. Então nós não temos nenhum visitante, né? Então nós vamos passar a participação dos louvores. Aqui nós temos um dueto aqui com o Marcão, irmão Marcão e irmã Luciana. Eu convido os dois para a minha frente. Som. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu
sua cruz, cada dia mais alegre ilumina a luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Obrigado. Só. Nós temos ainda mais a participação do nosso irmão. Temos irmã Edith. Ela vai fazer uma participação depois do nosso irmão Paulo. E a irmã Célia depois vai ter uma poesia, né, irmãos? Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje eu vou fazer um desafio da minha garganta. Estou em tratamento, né? Mas eu não vou deixar de exaltar o nome de Jesus. Que delícia crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo já confio em teu nome e teu poder. Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, já confio em teu nome e teu poder. Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, já confio em teu nome e teu poder. Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite.
gosta muito de louvar a Deus, né? Então, é o quê? Nós somos os povos felizes, né? Nós somos felizes. Então, vamos cantar o hino com esse título, Povo Feliz. Grande é o nosso povo, de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sol da terra, somos a luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não passasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, a cruz comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principado, contra potestade, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não passasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, da cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, da cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Amém. Eu vou chamar a nossa irmã Selma, que vai falar uma poesia. E depois, logo em seguida, não temos mais, né? Ah, ainda tem as mulheres. Vou trazer uma linda poesia que sempre nos lembra, nos alegra do sacrifício de Jesus por nós, sempre, todos os dias, o que Ele fez por cada um de nós. Por isso estamos aqui. A que preço, Senhor? Quando eu medito, Senhor, nas palavras que pronunciaste em tua última noite, em memória de mim. Quando penso que milhões curvam a fronte para comer uma migalha de pão e tomar um minúsculo cálice de vinho em memória do filho do carpinteiro, do incompreendido líder de uma minoria, volta à minha mente e ao coração o preço que te custou, em memória de mim.
o que já não foi feito em memória tua? Em teu nome guerras foram declaradas, reis perderam o trono, plebeus atingiram a fama e a santidade. Milhares caminharam para a morte entoando hinos, deixando-se dilacerar por feras, enquanto aproveitavam o último alento para uma derradeira profissão de fé e amor. Salve, Cristo! Quem vai morrer te saúda. Nenhum herói conseguiu mudar assim o coração dos homens, os destinos da humanidade. Mas a que preço, Senhor? A que preço? Que de angústia oculta sob a ternura dos gestos de cortar o pão e abençoar o vinho. Que solidão imensa na simbólica distribuição, que tu sabias ser o primeiro passo na direção do Calvário. O primeiro degrau na escala de todo horror, que já naquele instante a terrível onisciência te fazia sofrer. A luta no Getsêmani, o beijo de Judas, a brutalidade dos soldados, a hipocrisia de Caifás, a covardia de Pedro, o abandono total e absoluto da cruz. Já não te feria os ouvidos a dúbia voz de Pilatos e o crucifica-o de teus próprios irmãos. E foi na contemplação de 1000 dedos apontados em tua direção, já sentindo na carne o dilacerar dos cravos, que ordenaste, num tom que mais parecia um pedido de quem ama na hora de dizer adeus: fazei isso em memória de mim. Só tu tiveste autoridade para uma ordem assim. Mas a que preço, Senhor? A que preço? Tão grande que me faz transbordar de gratidão a alma, quando medito no teu mandamento pedido, em memória de mim. Bem sei que te custou a vida escrevê-lo na mesa da casa que é tua, em meu coração, que também é teu. Amém. Amém. Agora chama as senhoras, as mulheres para vir à frente. O hino 405.
Eu agora passo a palavra ao pastor para nos trazer a mensagem que Deus fala aos nossos corações. Nós devemos estar em oração para alguns irmãos da igreja, familiares que se encontram enfermos. Temos orado pelo netinho do irmão Genô, da irmã Sione, o Ian, e ele continua hospitalizado. Também pela situação que o irmão Genô está passando, a irmã Sione, problema com o carro. Passou pela oficina, mas o problema voltou, não sabemos se é o mesmo problema, se é a mesma peça com defeito, ou se é um outro problema. Devemos estar em oração por eles, né? Onde eles moram, necessita de transporte, necessita de carro. Vamos ficar em oração para que Deus possa abençoá-los e logo o irmão Agenor e a irmã Sione possam resolver o problema do seu carro e eles estejam em condições, até porque as atividades, os compromissos de família e etc., eles precisam desse carro. Irmãos, dia 4, sábado, né? Estaremos visitando a nossa filha, o nosso genro, e nós fizemos aqui uma escala de dirigentes e pregadores durante esse período. Então nós vamos deixar afixado ali no mural essa escala de dirigentes e pregadores nesses 5 domingos, né, que nós vamos estar fora. E os irmãos que vão dirigir os cultos vão estar também aqui. Cada um vai ficar sabendo qual o domingo em que deve estar na direção do culto, e também os nomes dos pregadores. Nós vamos ter aqui o pastor Daniel da nossa associação, o pastor Valson Cabral de Mogi Guaçu. O culto cantado, dia 19 de julho, os homens que vão dirigir esse culto. Eles ficarão na direção, sob a responsabilidade deles. E no dia 26 de julho, o pastor Enoque vai estar pregando. E no dia 2 de agosto, os Gideões Internacionais vão estar aqui novamente. Todos os anos eles vêm para deixar a mensagem gideônica e vão estar aqui conosco no dia 2 de agosto. As escolas bíblicas dominicais, nós vamos ter aqui a participação da irmã Luciana, no dia 5 de julho. Os demais domingos, o irmão Agenor, ele se prontificou a trazer estudos que ele já tem preparados há bastante tempo a respeito da vida de Jó, ou a respeito do livro de Jó. Então, estejamos em oração por essas atividades e pelos irmãos que estarão envolvidos nessas atividades da nossa igreja, que sejam dias de bênçãos para todos nós, tanto para os que estarão presentes como para os que estarão à distância assistindo através das lives. Então, os irmãos estejam em oração, vamos unir as nossas vozes em oração diante de Deus, orando por essas programações. Nós agradecemos a Deus pela esposa do irmão Antônio Clemente, a nossa irmã Cleusa, e tem passado um tempo muito difícil, a sua saúde, e temos orado por ela. Graças a Deus hoje ela está aqui conosco. Vamos continuar orando por esses irmãos enfermos. São vários irmãos idosos pelos quais nós temos chegado ao trono da graça de Deus através das nossas orações. Nós vamos nesse instante, irmãos, ler a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 5.
Mateus capítulo 5. De 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem gosto, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre a cidade, sobre um monte, e nem se acende uma candeia e para colocá-la debaixo do alqueire, que é uma medida de capacidade, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Nosso Pai, a Tua palavra é a verdade e ela nunca volta vazia para Ti. Por isso, Pai, fala mais uma vez nesta noite, que o Teu Espírito nos capacite, nos ilumine, nos use e também prepare os corações dos que estão presentes, como os que estão à distância, sejam todos nós tocados pela Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Sal da terra e luz do mundo. Cristo usou dois elementos muito conhecidos, tanto na antiguidade quanto nos nossos dias: o sal e a luz. E, meus queridos irmãos, quando Jesus nos coloca neste mundo, coloca a sua igreja para ser sal e luz, Ele está com isso. A intenção dele é de que nós exerçamos influência sobre o mundo, sobre as pessoas. Um dos grandes autores que tem dedicado a tratar desse tema em relação, principalmente, entre a igreja e o mundo. Ele, no passado, foi muito conhecido, hoje nem tanto, talvez, né? O Rubem Amorese, no livro que ele escreveu há uns anos atrás, em Cabode, e ele fala nesse livro sobre a mente de Cristo, a consciência moderna. E ele fala que a igreja hoje está sendo grandemente ameaçada no que diz respeito à sua própria identidade. Ela está sendo cobrada até pelo próprio mundo para exercer a sua influência. Quando Jesus nos chama para sermos sal da terra, Ele está querendo com isso dizer que nós, como filhos dele, como membros da igreja, devemos exercer influência no nosso campo de atuação, no lugar onde nós nos encontramos. Não tem como não sentir a presença do sal em uma comida. E quando ele falta, imediatamente nós sentimos a ausência dele, a falta dele na alimentação. O mesmo acontece, irmãos, em relação
a nossa presença neste mundo. O mundo precisa perceber isso. Caso contrário, alguma coisa está errada. Nós, como crentes, nós, como igreja, precisamos exercer influência entre as pessoas. O sal possui pelo menos duas importantes ou características básicas, ou seja, dar sabor e preservar. A igreja, como sal da terra, deve oferecer para o mundo, ou deve fazer com que as pessoas sintam a sua influência neste mundo, como sal da terra e como luz do mundo. O saudoso John MacArthur Jr., ele fala por que os evangélicos tentam cortejar desesperadamente o favor do mundo. As igrejas planejam seus cultos com o objetivo de agradar as pessoas que não frequentam qualquer igreja. Artistas cristãs imitam todos os estilos efêmeros do mundo, tanto na música como no entretenimento. Os pregadores estão horrorizados com o fato de que a ofensa do Evangelho pode colocar alguém contra eles. Por isso, omitem deliberadamente partes da sua mensagem, da mensagem que o mundo reprova, mas que é eficaz para a transformação deste mundo. O evangelicalismo parece ter sido sequestrado por legiões de porta-vozes carnais, que estão fazendo o melhor que podem para convencer o mundo de que a igreja pode ser tão inclusiva, pluralista, mente aberta, como as pessoas mundanas deste mundo. Não podemos alterar a essência do Evangelho para tentarmos atrair pessoas. Não. Nós temos que usar o método que Jesus Cristo deixou traçado, esquematizado em sua palavra. Caso contrário, não podemos negociar com o mundo na tentativa ou no afã ou no intuito de atrairmos as pessoas, mudando ou alterando a essência do Evangelho. Sempre existiu e existirá uma incompatibilidade fundamental entre a igreja e o mundo. O pensamento cristão não se harmoniza com todas as filosofias do mundo. A fé genuína em Cristo envolve uma negação de todos os valores do mundo. E Jesus chega a dizer: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O cristianismo é oposto a tudo que o mundo a tudo que o mundo oferece. E Jesus chega a dizer no capítulo 15 do Evangelho de João, versículos 18 e 19: se o mundo vos odeia, e esse odiar aqui, nos tempos dos apóstolos, no tempo dos apóstolos, era morte, retaliação, era, enfim, toda sorte de suplícios.
Hoje, em nossos dias, o ódio se apresenta com outra roupagem, com outra vestimenta. Jesus declara, em João 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria, abraçaria, apoiaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, ou seja, eu vos tirei de lá. Por isso o mundo vos odeia. Observe, irmãos, que o nosso mestre, ele considerou uma realidade absoluta o fato de que o mundo despreza a igreja, ao invés de ensinar seus discípulos a tentarem conquistar a simpatia do mundo, o favor do mundo, por formularem o evangelho. Jesus então deixa claro para os discípulos e extensão para todos nós que nunca vai haver concórdia, consenso entre a igreja e o mundo. Lucas capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, quando baterem palmas, aplaudirem, alguma coisa está errada, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. E ele continua dizendo, o mundo me odeia e odiará também a vós, porque eu dou testemunho a seu respeito, ou seja, a respeito do mundo, de que as suas obras são más. Em outras palavras, o desprezo do mundo para com o cristianismo origina-se de motivos morais e não intelectuais. O Senhor Jesus, ainda no capítulo 3 do Evangelho de João, versículos 19 e 20, olha o que ele declara. João 3, 19 e 20, pois todo aquele, o julgamento é este, verso 19, que a luz, que era ele, Cristo, veio ao mundo e os homens preferiram amar mais as trevas, ou seja, mais o mundo, mais o pecado do que Jesus, do que a luz, porque as suas obras são más. Pois todo aquele que pratica o mal faz o quê? Aborrece a luz, é contrário à luz, ou seja, é inimigo de Cristo, e não se chega para ele, para a luz, a fim de não serem arguídas ou confrontadas as suas obras, não sejam confrontadas, porque, irmãos, a palavra de Deus é um raio-x que revela, que denuncia, que mostra o câncer espiritual que está matando esta sociedade, esta gente, que está levando para a eternidade pessoas que rejeitam o presente que Deus ofereceu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É da vontade de Deus que alguém se perca? Não, nunca foi e jamais será.
Mas, irmãos, quando o homem ou a mulher toma a sua decisão deliberada, eu não quero, Deus não pode fazer outra coisa senão aplicar a sua justiça a este homem ou a esta mulher. Por isso somos odiados, por isso Cristo foi rejeitado e crucificado pelos inimigos, porque Ele os denunciou, Ele colocou em prato limpo as suas obras más. A igreja, irmãos, em quase toda a história, nesse interregno longo de tempo, de séculos, ela tem sofrido reprovações, retaliações. O diabo, inimigo da igreja, inimigo do dono da igreja, ele usa seus implementos, seus argumentos e suas estratégias para tentar neutralizar ou enfraquecer a ação da igreja no mundo. E você é a igreja, e você faz parte da igreja. Saiba que o diabo, ele nunca vai te deixar sossegado, e ele vai fazer e usar de todos os meios para tentar afastar você da presença de Deus, porque ele sabe que você foi adquirido e você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A mensagem evangélica, a mensagem cristã não pode ser negociada, mercadejada, trocada, mudada para se conformar com as opiniões do mundo. A verdade bíblica, ela é uma só, inalterável. É a mesma mensagem que nos foi legada pelos apóstolos, pelos pais da igreja. Irmãos, não estamos aqui apresentando uma mensagem recente, ou inventada, ou criada há poucos dias, há poucas semanas, não. Aquilo que nós estamos transmitindo veio lá dos primórdios, da antiguidade, dos pais, dos pioneiros da obra de Deus. Começou lá nas praias da Galileia, quando Jesus chama aqueles 12 homens para compor o colégio apostólico e transformou-os, como ele mesmo prometeu, disse a eles, em pescadores de almas, em pescadores de homens. Aquelas redes que eles usavam para pescarem nas águas do mar da Galileia, de Tiberíades e de outras praias, irmãos, elas precisavam ser remendadas, costuradas, de tão usadas que eram. Mas Jesus agora estava oferecendo para eles uma rede que não rompia, que não apodrecia, que não envelhecia. A rede que atrai, que puxa os peixes dessa praia imensa chamada mundo. Irmãos, não devemos jamais tentar alterar, mudar a essência da mensagem, a essência do Evangelho de Jesus Cristo. O sal deve continuar exercendo o seu papel, a sua influência de dar sabor
de preservar, de fazer com que aqueles que estão morrendo em seus delitos e pecados se ressuscitem para uma nova vida, e esta vida será preservada pela ação e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, muitas pessoas se queixam e dizem que não dá para ser diferente no mundo de hoje. Será que não dá? Mas quando nós analisamos a palavra de Deus, nós percebemos que Ele deixa claro que, a despeito do tempo em que a igreja está vivendo, ainda que convivendo no mundo corrompido, sem condições, tem condições absolutas de influenciar e não se deixar ser influenciado. João capítulo 17, versículos 15 a 17. O Senhor fala assim: João 17, não peço que, verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Percebendo? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Já viram aqueles grupos que se isolam da sociedade e vão para lugares ermos, para os mosteiros, e fazem promessas de pobreza, de andarem descalços. Às vezes pessoas de origens, de pessoas ricas, fazem votos de pobreza, para usarem sandálias de dedo, ou mesmo descalços. Irmãos, não é isso que o Senhor está ensinando aqui. Ele está dizendo que não, Ele não vai nos tirar, nos isolar, nos separar deste mundo. Nós precisamos viver aqui dentro desse contexto apodrecido, fétido. Mas Ele quer que nós, como sal, influenciemos as pessoas ao nosso redor. Ele quer que nós sejamos influenciadores e não influenciados. E ele continua dizendo, versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Nós não somos daqui, você não é daqui, a não ser que você esteja abrindo mão, a não ser que você nunca foi salvo, a não ser que você nunca se converteu. Mas se você é um convertido, se você é um filho de Deus, você já não pertence mais a este mundo. E Jesus não quer nos tirar daqui antes da hora. Ele quer que continuemos aqui, salgando, exercendo influência, iluminando os ambientes escuros deste mundo. E o verso 17, ele declara: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos dizer juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como, irmãos, conseguir essa vida de santificação num mundo pervertido, corrompido, como este que estamos vivendo? Somente pela ação
do Espírito Santo de Deus. É que vamos conseguir viver esta vida de santificação. Olha bem, a santificação é um processo para chegarmos à santidade. A santificação é um processo para chegarmos à santidade. Jesus não precisa se santificar, porque Ele, em essência, já é santo. Por isso, Ele é santidade, em essência. Nós, para adquirirmos e chegarmos à santidade, precisamos galgar os degraus da santificação. É processual. A salvação, uma vez, acontece e nunca mais precisamos dela. Uma vez salvos, salvos para sempre. Mas a santificação, nós, enquanto aqui estivermos, estamos em busca, galgando os degraus. Por isso que o crente não deve se contentar com o que já sabe, com o que já tem, com o que já conhece, não. Peça para Deus, não se envergonhe disso. Quando você estiver orando, peça para Deus: Deus, eu quero continuar galgando os degraus da santificação. Santifica-me, ó Pai. Eu quero me parecer com Cristo. Eu quero ser uma imagem de Cristo neste mundo. Nunca deixe de orar. Se você sente que a sua vida cristã deixa a desejar, se você passa dias e dias sem abrir a Bíblia para ler o versículo, eu não vou pedir para você levantar a sua mão. Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia para ler? Irmãos, como é que nós queremos ser parecidos com Cristo se nós não mantemos intimidade com a sua palavra? Se nós não nos interessamos em conhecê-lo através de sua palavra? Se nós não oramos diariamente para mantermos contato com o Senhor? Qual é o dia da semana que você não fala com o seu cônjuge? Todos os dias praticamente, né? Qual é o dia que você não fala com o seu funcionário, com o seu empregado lá na empresa? Praticamente todos os dias. Por que nós vamos gastar, irmãos, dias sem falarmos com o nosso Senhor, sem mantermos comunhão com Ele? Vós sois a luz do mundo. No versículo 14, Jesus diz que os seus discípulos são a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, o próprio Cristo diz ser a luz do mundo. Uma comparação entre esses dois versículos mostra claramente que Jesus deixa a mesma responsabilidade conosco, com os seus seguidores. Quando ele diz que o crente deve ser a luz do mundo, ele está transferindo para esse crente o mesmo desafio. Já ouviram aquela expressão? Tal pai, tal filho? O filho traz consigo as marcas, as características genéticas do seu pai, da sua mãe, não é assim? E quando nasce uma criança na família, eles olham para o rosto daquela criança e dizem: ele se parece muito com o pai, ou com a mãe, ou com ambos, não é assim? Nós, como filhos de Deus, irmãos, o mundo, ao nos mirar, ao nos fitar, ao olhar para nós, eles precisam saber com quem nós parecemos. Um grande servo de Deus do passado, chamado Sadhu Nassim, quem já ouviu falar nele? O apóstolo dos pés sangrentos. Um homem de Deus, um sofredor, que revolucionou o seu tempo, a sua época na Índia. Ele um dia chegou na casa de uma família para falar com o dono daquela casa.
E ele bateu a porta. A empregada veio atendê-la, saber quem estava ali chamando. E ao abrir a porta, ela não sabia quem era aquele homem. E ela correu lá dentro, foi falar com o dono da casa e ele perguntou quem é. Ela disse: eu não conheço, eu não sei. Mas o semblante dele, o rosto dele, é de alguém que parece com Cristo. Olha isso. Ele se parece com Cristo. Ela nunca tinha visto Cristo visualmente, mas ela tinha noção de que alguém que vive com Deus, recebe na sua vida, o reflexo desse Deus. Lembra de Moisés, quando esteve lá no monte, e quando desceu, os judeus não podiam fitá-lo, ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto, pelo o tempo que ele passou na presença de Deus. Eu quero fazer um desafio a você. Se você não tem o hábito de ler a sua Bíblia, a partir de hoje, fale com Deus. Deus, eu não quero continuar sendo um crente qualquer. Eu quero manter essa intimidade contigo. E essa intimidade acontece através de duas coisas. Da palavra de Deus. Quando você lê a palavra, é Deus falando com você. E depois a oração. Quando você ora, é você que fala com Deus. Esse intercâmbio precisa acontecer entre você e Deus. Porque senão a sua vida cristã, ela vai continuar assim, vazia, não é? Inócua, sem sentido. Não é só conhecer versículos bíblicos, isso é bom, é importante, memorizar a palavra de Deus, mas cada dia você sentir um desejo, assim como você se esforça no seu emprego, no seu trabalho, não é? Você tem que conhecer os regulamentos, você tem que estar por dentro das regras daquele ambiente, e para manter aquele emprego, aquele salário, você se esforça, mas e por que, irmãos, não vamos fazer o mesmo na vida cristã em relação à nossa intimidade, a nossa relação com Deus? Para encerrar, Jesus instituiu a sua igreja para que seja semelhante a um farol, o qual serve para mostrar a direção a ser seguida ou algum perigo ao redor. Em João 5,35, conhece esse versículo? João 5,35, Jesus diz que João era uma lâmpada que ardia. Quando uma pessoa fixa os olhos numa lâmpada por algum tempo, ele sofre o impacto daquela luz em seus olhos. Quando Jesus diz que o crente é a luz do mundo, ele quer falar que quando alguém olha para esse crente, sofre algum tipo de influência. E para encerrar, Atos capítulo 17, versículo 6. Porém, não os encontrando, Atos 17, 6. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Olha o que eles comentaram para aquela gente. Estes que têm transtornado o mundo. Quem? Os apóstolos chegaram até nós. Essa expressão no grego, transtornado, significa eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Aqueles que têm colocado o mundo
de cabeça para baixo, chegaram até nós. Eles estavam preocupados com a influência daquele grupo de homens, irmãos, naquela cidade. Estavam revolucionando as perseguições, as arenas, né? As covas de leões, as fogueiras, não conseguiam detê-los, amedrontá-los, acovardá-los. Quanto mais morriam cristãos, levantavam outros para ocuparem os lugares daqueles que iam morrendo, irmãos. Olha, irmãos, será que nós temos transtornado, alterado ou influenciado o ambiente da nossa casa, o ambiente do nosso trabalho, o ambiente da nossa família, da sociedade, onde você tem estado? As pessoas têm percebido que você é uma sal da terra e luz do mundo? Pense bem nisso. Vamos, irmãos, tomar uma decisão de melhorarmos nossa vida, nossa atuação, nossa relação com Deus. E da próxima vez que eu me encontrar com você, eu gostaria de saber: pastor, aquela mensagem tocou o meu coração. Agora eu passei a ler a Bíblia sistematicamente. Agora eu passei a orar mais frequentemente. Agora o meu testemunho lá no meu trabalho é diferente. Agora a minha vida é outra. Minha intimidade com Deus, minha comunhão com Ele tem melhorado sensivelmente. Faça isso. E quem vai se alegrar com isso é o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém? Amém? Vamos cantar, irmãos, o hino ousados, proclamai.
culto de oração. Vamos dar aqui a anunciar, vamos despedir com oração. Pai de amor, nós não temos palavras para te agradecer a tua misericórdia e teu amor para conosco. Amém. Temos a plena convicção de que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Muito obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações nessa noite. Faça-nos, Senhor, colocar em prática tudo que temos ouvido. Amém. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes não temos lido a tua palavra como devemos, não temos orado como devemos, não temos meditado como devemos, Pai querido. Que possamos ser melhores do que fomos ontem e que possamos amanhã sermos melhores do que hoje. Amém. Pai de amor, leva-nos debaixo da tua graça aos nossos lares, nos dê uma semana de vitória, de livramentos, e continuamos pedindo, Senhor, que visite os enfermos de nossa igreja. Amém. Cura cada um segundo a tua vontade, Pai querido, porque sabemos que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu oro no nome santo do Senhor. Amém. Amém. Nossa divisa: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Não saia sem falar com seu irmão.